Fala pessoal, tudo bem? Tirar um dos fones aqui para ter um retorninho. Porque senão às vezes eu começo a gritar, eu me empolgo, né? Alguns já me conhecem. Mas pra mim é terrível gravar, porque eu gosto da interação que a gente tem, mas eu tô aqui no Espírito Santo, numa cidade chamada Cachoeiro do Itapemirim. Meu Deus do céu, o final de semana foi incrível. Foi tão bom o que Deus fez. E eu vou pegar a estrada daqui a pouco, então quando eu tiver no horário da aula, eu vou estar indo para São Paulo para depois ir para minha casa. Como eu disse, foi muito bom, me empolgou muito aquilo que Deus fez aqui, como a coisa aconteceu, enfim, os relacionamentos que se estabeleceram aqui. Espero em nome de Jesus que algo da escola aconteça aqui nessa cidade, vai ser bem legal. Mas vamos lá, hoje é nossa aula e hoje nós vamos falar sobre, no meu planejamento, aqui o meu caderninho, tá aqui atrás. Eu fiz um planejamento nesse caderno aqui, mas tem mais coisa de evento do que qualquer outra coisa. E nesse mês de março, a gente está faltando 2 aulas, né? Duas aulas, é porque a última aula desse primeiro módulo ela vai ser diferente, por isso que eu digo duas. Nessa eu escrevi sobre a história da igreja. Só que assim, falar sobre a história da igreja, falando pra mim, eu vou confessar algo. É uma parada que, ao mesmo tempo que eu não me sinto com autoridade para falar sobre a história desde a igreja primitiva, e como a gente sempre, e essa sempre foi a abordagem da escola, para que a gente fizesse algo simples. Não estou dizendo, eu não quero aqui dar uma desculpa, porque as coisas, o que eu tenho feito tem pesquisa, eu tenho me empenhado, certo? Então eu não preciso ficar justificando. Mas pensando sobre a aula de hoje, eu cheguei a uma conclusão, e é essa conclusão que a gente vai caminhar, que é contar histórias de uma igreja que a gente não conhece. Desculpa o barulho da cadeira, tá, gente? Vocês sabem, alguns sabem, eu sou bem inquieto, então vocês vão ficar ouvindo esse ranger aqui, mas enfim. De contar histórias de igrejas simples, cara. De gente que tocou a igreja, de igrejas que tocaram a cidade, e enfim. Mas, antes de tudo, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse dia, por essa aula, por esse tempo. Peço que o Senhor nos ajude e nos abençoe nessa aula, nessa segunda, que nós possamos glorificar o Teu nome e fazer o Teu nome conhecido para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você que está aí com a tua Bíblia, pega ela aí e abre em Atos no capítulo 2. Atos capítulo 2. Nós vamos ler a partir do verso 42. Atos 2:42 fala assim, ó: Eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Na alma de cada pessoa havia pleno temor, e muitos feitos extraordinários e sinais maravilhosos eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, dividiam o produto entre todos, segundo a necessidade de cada um. Diariamente continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo. E assim a cada dia o Senhor juntava as comunidades, as pessoas que iam sendo salvas. Eu quero frisar aqui esse versículo 47, louvando a Deus por tudo e sendo estimado por todo o povo, e assim a cada dia o Senhor juntava a comunidade, as pessoas que iam sendo salvas. Esse aqui é um dos primeiros relatos da igreja primitiva. Você vai lembrar, na semana passada nós estávamos falando sobre a função da igreja e aquilo que Jesus tinha dito para os discípulos, que era para que eles permanecessem
em Jerusalém, eles iam ser revestidos de poder, e agora eles seriam testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. E a gente estava falando justamente sobre ser testemunha. Então, e testemunha é você contar aquilo que você viu. E o resultado deles testemunharem, dos apóstolos serem testemunhas de Cristo, gera isso que nós lemos em Atos 2:42, que eles começam agora, eles vão perseverar unânimes, então não havia dúvida entre eles, eles acreditavam naquilo que estava sendo ensinado e eles perseveravam nisso. E isso fez com que eles tivessem humildade entre eles, havia singeleza de coração. Eles partiam os pães, partiam o pão, perseveravam na oração, eles iam para o templo, eles iam para as casas e havia comunhão entre eles. Até o ponto, e não é aqui a intenção, apesar que a gente vai passar por algumas coisas, eles começam a repartir aquilo que eles têm. E eles repartem isso não porque eles são bons, eles repartem isso porque eles entendem que a igreja de Jesus é uma igreja equilibrada. E aqui começa uma das coisas que a gente precisa entender. Todo desequilíbrio, ele é contrário à vontade de Deus. Então a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio entre a devoção, que é a vida espiritual, aliás, entre a devoção e eu vou chamar elas de práticas espirituais, mas daqui a pouco eu vou te explicar o que eu quero que você entenda, que é jejum, a oração, a adoração, a cantar, a leitura da palavra, enfim. E eles também E o outro ponto de equilíbrio é a questão do cuidado com o órfão, cuidado com a viúva, cuidado com o pobre, cuidado com o próximo, cuidado com o vizinho, enfim. Esse é o equilíbrio. E existe uma frase que eu escrevi e eu gosto eu lembro da forma como o Senhor falou. Eu lembro que Deus falou comigo naquele dia, quando Ele falou, o poder que vocês querem para orar pelo enfermo, para liberar cura sobre um cego, sobre um mudo, é o mesmo poder que você vai ter que usar para repartir aquilo que está na tua mão. Então, a igreja começa desse jeito. E como nós lemos, os apóstolos eles estavam dando sinais, eu vou tentar enquadrar aqui, tava ali dando sinais, né? E fazendo sinais na rua, e o povo estava orando. E acontece algo interessante nesse último versículo, que acho que é o 47, que diz que eles eram estimados por todo o povo. Isso quer dizer o quê? Imagina que antes a religião ela enclausurava o povo tinha medo do sumo sacerdote, os caras eram sérios, não se relacionavam com ninguém, porque eles achavam que eles eram mais santos que todo mundo. Mas agora, nessa igreja de Cristo, os caras começam a cuidar uns dos outros, eles começam a amar uns aos outros, eles começam a servir uns aos outros. E isso faz com que o povo ao redor, que não fazia parte desse grupo, começasse a se afeiçoar da igreja. Tipo, eles começavam a gostar da igreja, falar assim, cara, esses caras aí, eles são diferentes. Por que que eles são religiosos e eles fazem diferente dos outros? E a ponto, como nós lemos, a igreja primitiva, a primeira igreja, ela não fazia evangelismo. Ela não saía para a rua para pregar. As pessoas iam atrás deles. Então, nós precisamos resgatar, e aqui vai uma pergunta. Hoje, a igreja, ela é mais amada ou ela é mais odiada? E eu queria que você refletisse um pouco sobre isso. E depois, até se você quiser dar a tua opinião no grupo, eu vou ficar bem feliz. A gente é mais amado, as pessoas amam a igreja e falam, meu Deus, a igreja é massa, ou as pessoas rejeitam a igreja e batem na igreja. E a segunda pergunta, se você entendeu que ama, por que que você acha que eles amam? E se você acha que eles odeiam, o erro tá... É o diabo que está fazendo com que eles odeiem, é uma batalha espiritual ou nós estamos errando, tá? Porque eles sempre vão odiar, enfim, mas eu não quero influenciar na tua resposta. Então, o que acontece? Eu nasci na igreja há
Tipo, como eu já contei o meu testemunho, minha história para algumas pessoas, eu nasci na igreja. Minha família toda era da igreja. E eu morei na igreja, enfim. Então, todo o meu contexto foi nesse âmbito, de igreja, culto de jovens, retiro, batismo, cantata, sempre foi envolvido isso aí. Eu vi algumas coisas. E na grande maioria, não estou dizendo que é 100%, mas a grande e esmagadora maioria, a igreja perdeu o seu papel. Porque nós começamos a espiritualizar coisas que elas deveriam ser práticas e simples. A gente deveria fazer coisas simples, entendendo que isso é a vontade de Deus. Por exemplo, homens espirituais, eles vão entender que tudo é espiritual. Então, comer pizza depois do culto é tão espiritual quanto orar em línguas na reunião. Cada um tem o seu cargo de importância, mas uma não é uma coisa carnal e a outra é espiritual. Tipo, isso é de Deus, isso daqui é do homem. Não. Comer é tão bom, é tão espiritual quanto orar. O homem espiritual ele vai entender que trabalhar no seu trabalho convencional é tão espiritual quanto cumprir a escala na igreja. Ir para a escola é tão espiritual quanto fazer parte do louvor. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu entendo que eu estou indo para a escola e eu estou fazendo isso de forma espiritual, então eu vou honrar a Deus lá na escola, porque eu sou um representante da igreja. E eu quero fazer com que as pessoas ao meu redor conheçam o Cristo que eu servi no domingo. Que eu ouvi no domingo, que eu cantei no domingo, que eu dancei no domingo, que eu chorei para ele no domingo, que eu ri para ele no domingo, que eu ofertei para ele no domingo. Na segunda-feira, os meus amigos, as pessoas ao meu redor que não tiveram a oportunidade que eu tive, eles precisam ser beneficiados com o que aconteceu comigo. Como? Eles precisam ser tocados através da minha vida que fui tocado. Então eu fui tocado no culto, os meus amigos são tocados por mim. Uma vez eu estava pregando e eu falei uma frase, e essa frase... eu queria ter dinheiro para fazer muita coisa e eu queria fazer uma camiseta com essa frase que é: o mundo não precisa da Bíblia, quem precisa da Bíblia sou eu, o mundo precisa de mim. O que eu quero dizer eu entendi, os olhos do meu coração foram abertos, as escamas dos meus olhos caíram, o Senhor nasceu para mim. Jesus nasceu, Jesus ressuscitou para mim. O mar vermelho se abriu, o monte de Deus falou com o povo tremendo no monte para mim. As muralhas de Jericó caíram para mim. Jesus entrou numa jumentinha para mim. Meu vizinho não. Então, para mim, a Bíblia é necessária. As canções são necessárias. A comunhão da igreja é necessária, para o mundo não. Mas o mundo precisa de gente que foi absorvido pela palavra. Eu não sei se você está conseguindo entender. Então eu não posso chegar no evangelismo, por isso que eu falo, e talvez a gente pincele isso na próxima aula, eu não posso falar que a forma de evangelismo ela se torna errada quando eu chego lá com meia dúzia de versículo e fala: engole aí porque essa é a verdade. Não, mano. A igreja primitiva ela não chegava com meia dúzia de lei pro povo. Eles chegavam com amor, porque foi com amor que eles foram recebidos, é o amor que eles compartilhavam entre eles. O amor não era para fora para trazer mais gente para dentro, era um amor de verdade. É mais ou menos quando a gente começa a fazer evangelismo e apontar o povo para nossa igreja. Porque a gente ainda continua indo para um lugar. Igreja, já falei isso, igreja não é um lugar. Igreja é uma pessoa. A igreja é uma comunhão de pessoas. É um ajuntamento de igrejas no mesmo lugar. De templos. Nós somos o templo agora. Ele decidiu habitar em nós. Ou pelo menos deveria ser isso. Entende? Mas quando a gente aponta para um lugar, a gente está dizendo o seguinte: cara, esquece o que eu vivo, vai para o lugar. Lá tem um pastor, lá tem um louvor, lá tem parede preta, lá tem luz apagada, lá tem dança, lá tem teatro, lá tem cantina, lá tem um monte de coisa, lá você vai se encontrar. E a gente nunca consegue apontar para Cristo. A gente nunca consegue falar assim: mano, vai lá porque lá tem Jesus.
A gente vai falar de um monte de coisa. E por que a gente não consegue falar, ó, vai lá porque lá tem Jesus? Porque não está faltando Jesus em nós. Então a gente aponta para o outro, a gente aponta para o pastor, a gente vai apontar para o líder, sendo que a gente deveria apontar para nós. Paulo vai dizer isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo está abrindo uma cadeia que ele está dizendo o seguinte, eu sigo a Cristo, você segue a mim, porque você vai estar seguindo ele automaticamente. Então vai chegar um ponto que nós deveríamos fazer isso hoje. Eu vou virar para você e vou falar assim, Joel, ser meu imitador, me imita porque eu imito a Cristo. Ou me imita porque eu imito o João. E o João imitou o Márcio imitou a Ana, e a Ana imitou a Fabíola, e a Fabíola, e assim vai até chegar em Paulo, que vai chegar em Jesus. Essa cadeia deveria existir, mas hoje a gente fala assim, cara, vai para minha igreja porque tua vida pode ser mudada lá. E a gente não tem, e eu não estou aqui falando, a maioria não, todas as pessoas que estão aqui são de igrejas a qual eu ministrei, são pessoas que eu conheço, pastores que eu conheço, a liderança na sua grande maioria eu conheço, sei que há muito problema num monte de lugar, inclusive na tua igreja, isso daí não tem como fugir, como tem problema na minha, vai ter problema na de todo, tem problema na minha, na sua, de todo mundo. Isso daí é inevitável, a instituição, o lugar, a organização, entendeu? Então, mas milhares de pessoas, milhares de lugares, inclusive nas nossas, às vezes nós estamos fazendo isso. Apontamos a pessoa para a igreja e não apontamos a pessoa para Cristo. E às vezes o momento da igreja, infelizmente isso acontece, a igreja não está apontando o povo para Cristo. A igreja está apontando para a sua necessidade, a igreja está apontando para aquilo que eles acreditam, a igreja está apontando para outras coisas. O pastor está apontando para a necessidade dele, ele está apontando para os erros que a igreja está cometendo. Então, essa pessoa que vai na expectativa de ter a vida dela transformada, ela ganha para a igreja. E gente que ganha para a igreja não conhece Jesus. Só que eu sei que isso é confuso para alguns e talvez a gente bata um papo melhor sobre isso depois. Mas isso que eu quero que fique claro, nem todo mundo que está falando de Jesus está apontando para ele. Esse final de semana eu estava eu estava num discipulado do louvor aqui da igreja. E nesse discipulado do louvor, uma moça falou assim, poxa, eu nem toda música gospel que eu ouço, eu consigo sentir Deus, entender Deus, e às vezes eu vejo que algumas coisas ali não faz muito sentido. Mas eu já ouvi algumas músicas seculares, e essas músicas seculares, elas têm umas letras bem legais, e elas falam muito sobre amor e tal. E aí eu estava explicando esse conceito para ela, por exemplo, eu tive uma das confirmações que era para eu insistir no meu relacionamento com a Yáscara quando a gente ainda orava, quando eu fui assistir Shrek 3º. Acho que foi o terceiro. É o terceiro que a Fiona é uma guerreira, né? Eu não lembro, não tô aqui dizendo que a Yáscara é uma ogra, pelo amor de Deus, apesar de... Deixa quieto, porque ela tá assistindo, foi mal. Brinks. Mas cara, meu aniversário é dia 1º de julho. Então, toda vez a Pixar, a Disney, eles lançam desenhos em julho por conta das férias escolares das crianças, para as crianças irem para o cinema. Então, todo meu aniversário eu criei um costume, que é não no dia, mas próximo ao dia do meu aniversário ali, eu sempre vou assistir o desenho que é lançado, sempre. Então, isso desde 95, quando estreou Rei Leão, para você ter uma ideia. Ó, o tio é velho já. Então, Carros eu já fui assistir, enfim, vários filmes eu fui assistir, Monstros S.A. eu fui assistir no cinema. E aí é estranho, porque eu gosto de ir no cinema sozinho, então parece um pedófilo, um maluco no meio de um monte de criança, sozinho. E nesse dia, estava assistindo Shrek, eu chorava, igual uma criança, assistindo aquele filme, todo mundo rindo e eu chorando. Porque eu consegui encontrar Jesus naquele filme. O filme foi feito para evangelismo? Não. O filme foi feito para outras coisas, mas eu encontrei Jesus porque eu sou um homem espiritual.
Então, nós estávamos explicando justamente, eu estava explicando esse conceito para ela. Eu falei, você está enxergando Jesus porque os teus olhos estão em Jesus e você quer encontrar Jesus em todas as coisas. Agora, não quer dizer que aquilo que você encontrou é realmente de Deus, porque foi feito com outra intenção. Então, nem tudo que está feito em nome de Jesus é para Ele. Nem tudo. Nem toda a pregação é para Ele. Nem toda canção é para Ele. Nem toda oferta é para Ele. Nem toda obra é para Ele. A Bíblia vai falar sobre obras mortas. A Bíblia vai falar sobre adoração falsa. A Bíblia vai falar sobre falsos profetas. Então, nem tudo aquilo que diz para ele é. E a Bíblia vai falar, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Porque nem todo mundo está fazendo aquilo em favor dele. Então, eu vou te contar algumas histórias. Eu vou tentar encurtar aqui. A aula não vai ser tão longa hoje. E eu quero que depois a gente consiga trocar ideia e você me contar as experiências que talvez você tenha tido em relação a essas coisas e a gente possa edificar uns aos outros no grupo para nos ministrarmos mesmo, sabe? E edificar, enfim. Tem uma história de uma igreja que na verdade era uma igreja, aliás, e e depois se torna um movimento. E eu confesso que eu esqueci o nome. Eu até seguia eles no Instagram, não, no Twitter, cara. Eu vou descobrir, eu falo lá no grupo. Mano, tem uma galera de Recife que esses caras, eles faziam uma célula. Mano, o apartamento do cara devia ser muito grande, que ia umas 30, 40 pessoas no apartamento desse cara. E esse cara chamava Fábio. Pô, velho, eu preciso lembrar. É bem alguma coisa, mano. Puxa vida, depois eu vou esquecer. Depois eu vou lembrar. É Fábio Silva o nome dele. E o Fábio fazia uma reunião com a galera da igreja dele lá. Ele tinha uma célula, né? E aí a célula acontecia toda segunda-feira. E calhou que um dia a reunião de condomínio era na segunda-feira também. E a galera foi para a célula, ele foi para a reunião do condomínio. E quando ele está na reunião do condomínio, o seu, não lembro o nome do vizinho dele, seu João, seu Zé, seu Antônio, um seuzinho da vida, um senhorzinho, virou para ele, ô Fábio, você não vai para a célula hoje? Aí ele falou, ué, mas o senhor, que era vizinho de porta dele, ele falou, mas o senhor sabe que tem célula? Eu falei, claro que sei. Claro que eu sei. Aí ele, o Fábio aproveitou, foi, quando que o senhor vai lá com a gente na célula? Ele falou, nunca. Aí ele, oxe, mas por quê? Ele falou, porque vocês são um gueto. Vocês são um problema para esse condomínio. Porque o povo vem para a célula e estaciona os carros tudo na porta trava portão, nas calçadas dos outros. Aí eu percebo que vocês cantam e vocês fazem os barulhos lá, e aí eu vejo que tem bastante comida. E eu percebo, porque pelo que eu entendi, a célula era feita de porta aberta, acho que para comportar todo mundo. Vocês comem bastante, tem bastante comida lá, mas eu nunca vi vocês pegarem aquilo que sobra e dar pro porteiro. Vocês são um problema, vocês não são um exemplo. Diz que o Fábio voltou na mesma hora, velho, subiu desesperado e mandou todo mundo embora. E ele contando essa história é bem legal, porque ele fala, rapaz, tinha gente com cachorro quente na boca. Eu falei, sumam daqui agora. Minha esposa, e ele falando que a esposa dele ficou indignada com essa história. Como que você mandou o povo embora? E aí ele contou a história e ele ficou sem dormir, ficou mal, porque eles não estavam representando Jesus, né? E aí ele falou que não dormiu e ficou andando pelo apartamento até que ele teve uma ideia. Falou, não, nós vamos representar Jesus agora. E aí o que aconteceu? Naquela época tinha rolado uma chuva gigantesca em Recife, no interior do Recife, e a galera tava recolhendo colchão, porque muita gente tinha perdido casa e não tinha onde dormir. E o Fábio falou, mano, vamos ver se essa parada funciona mesmo. Ele pegou os 30 e falou, gente, aí contou o que aconteceu, não, no outro dia, aliás. Ele contou o que aconteceu, juntou todo mundo de novo, contou a experiência, e aí eles falaram, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, mano, vamos fazer essa parada, vamos arrecadar colchão.
criaram ali um Twitter, enfim, cada um mandou, aliás, eles não criaram nada. Cada um mandou na sua rede social, olha só, a gente tá tentando aqui, papapá, arrecadar colchão, bababá. Mano, os caras conseguiram, acho que uns 50, não lembro quantos colchões, sei que era bastante, acho que foram 60, não sei. Foram, pô, beleza, então vamos lá entregar. E a galera foi. Aí eles viram que tinha uma escola lá que a água bateu no muro e destruiu, e as crianças do bairro não podiam ir para a escola porque não tinha como entrar, tipo, não tinha segurança, enfim, tinha destruído algumas coisas da escola. Um dos caras viu e começou, velho, a gente precisa levantar muro pra essa galera aqui. E o Fábio falou, vocês são malucos, cara, a gente não tem dinheiro, mal conseguiu levantar os colchões, vai levantar muro. Mas tinha um engenheiro entre eles, falou, mano, quanto você acha que a gente vai gastar aqui? Aí o cara falou, X reais. Ele falou, mano, vamos ver se essa parada é real. E aí eles pegaram, postaram, cada um nas suas redes sociais, a gente quer levantar um muro, aqui, mandar daqui a pouco. Eles pegaram a conta de um dos membros da célula, mano, falou que caiu tanto dinheiro e a galera começou a mandar, e o Fábio brinca, ele falou, não sei nem como é que ele conseguiu falar isso no imposto de renda. E mano, daqui a pouco os caras foram lá e construíram um muro. E uma pessoa ouviu essa história, falou assim, pô, posso dar uma televisão? Eu falei, rapaz, eu não sabia nem que a gente ia dar os colchão, agora você pode fazer o que você quiser. Aí pegou uma televisão gigantesca e levou. A escola não tinha TV, as crianças, era um bairro bem pobre, e aí botaram lá. E ele fala qual desenho que estava passando na época, eu não lembro se era Toy Story, não lembro que desenho que era, que estava no cinema. E aí diz que a diretora da escola liga pro Fábio e falou assim, Fábio, você não pode vir aqui? Vai ter aí, tipo, a inauguração do cinema do bairro, da cidade, enfim. As crianças queriam que você viesse aqui. E aí quando ele chega lá, e na semana que isso aconteceu, ele tinha levado a filha dele no cinema. A pequenininha dele no cinema para assistir esse filme. Quando ele chega lá, as crianças fizeram pegada, tipo, mostrando o caminho. Chega lá, mano, tá o pátio da escola lotado de crianças naquela TV de sei lá quantas polegadas, 50 polegadas, não sei, assistindo um filme pirata, um DVD, uma cópia pirata do filme que ele teve acesso para ir com a filha dele. Galera comendo pipoca e tomando refrigerante. E ele falou assim, mano, o que é básico para mim precisa ser acessível ao outro. A partir disso, os caras começaram a tocar o terror em Recife. Mano, os caras começaram a fazer. Eu vou achar o testemunho do Fábio e eu mando. Se eu achar, é porque eu tinha ele num áudio, mas se eu achar, eu mando pra vocês. Cara, e aquilo era... E ele começou a rodar e os caras começaram a fazer. E aí eles criaram o Instagram, o Twitter, que foi aí que eu comecei a seguir eles e me perdi, enfim. E eles começaram, tipo, acho que a cada 1.000 seguidores ou 10.000, não sei qual que era o número lá, eles doavam uma cadeira de roda. Aí já tinha uma equipe que, tipo, doava, que cuidava de cada área, tá ligado? Então, mano, falou que essa parada chegou no Daniel Alves, e o Daniel Alves doou camiseta. Mano, fizeram muita coisa. E aí ele conta que o pessoal, a equipe das distribuição de cadeira de roda, um dia liga pra ele, falou, Fábio, você precisa vir aqui. E quando ele chega numa casa, era uma casa de uma senhora, ele vai cumprimentar, a mulher não enxergava ele direito, ela era cega e não tinha as pernas. As pernas dela, ela por conta da diabetes, amputou as duas pernas, só tinha o do joelho pra cima, e ela já tava, o glaucoma tava bem ruim, assim, E aí eles foram lá para dar cadeira de roda, mas perguntaram, mas por quê? Falou, mano, você precisa ouvir isso aqui. Aí perguntaram para ela, falou, qual é o teu sonho? Ela falou, meu sonho é ter uma cadeira de roda. E ela, legal, e tipo a cadeira de roda, daí acho que foi aí que ele percebeu que ela era cega, porque a cadeira de roda estava ao lado dela. Falou, não, pô, a cadeira tá aqui, mas e o outro? Falou, meu outro sonho é tomar um sorvete diet. Mano, um sorvete light, um pote de sorvete light deve dar o quê? 30 reais, na época devia ser mais barato. Cara, era um sonho da mulher, pô. E ela não tinha acesso a isso. O Fábio, a missão do Fábio era dar sorvete light pro povo? Não.
A missão dele era fazer Cristo conhecido. E Cristo foi conhecido naquele dia com sorvete light. O que ele fez? Ele falou, vamos ver o engajamento desse povo aqui. Subiu no Twitter, a dona fulana, ela tem um sonho de tomar um sorvete light. Mano, os caras acho que deram uns 25 potes de sorvete, pra mais, assim. Tipo, a galera que foi mais rápido, porque eles falaram onde estava e a galera foi lá. E a primeira que chegou era um sorvete de amora. Mano, a alegria, ele fala da alegria dessa senhora quando a primeira colherada chegou na boca dela. E esses caras, eles começaram a fazer uma parada que era distribuir rosa no ano novo. Tipo, no dia 31. E eles faziam isso. E começaram, acho que com 100, hoje, mano, tem um monte de gente no Brasil que faz. Inclusive, eu já fiz essa parada lá em Mogi Guaçu. E ele fala que eles fizeram essa primeira ação e no dia primeiro ele tá tomando café, chega alguém. Fábio, você viu o jornal de hoje? Falou, não, quando chega tá na capa. O amor chegou em Recife, a galera entregando uma rosa pro motorista de ônibus. Isso já, mano, tomou uma proporção violenta, fizeram várias outras paradas. Isso é ser igreja. Outra história. Francis Chan, e eu incentivo vocês a ouvirem uma pregação chamada O Homem de Deus e a Cidade, de 2015, se eu não me engano. Cara, é o testemunho dele. Francis Chan, ele é um dos pastores mais famosos do Brasil, do Brasil não, do mundo, aliás. O Francis, ele era pastor de uma igreja gigantesca nos Estados Unidos, gigantesca. E um dia ele foi convidado para ir para uma viagem na África e ele nem tinha essa ideia de ir para a África, não tinha, mano, missão lá, nada disso. E ele foi convidado porque um pastor bem famoso ia, que era o cara responsável por isso, e o Bonovox do YouTube também ia nessa viagem. Isso foram o que contaram para ele. Então ele falou, pô, vou lá, porque era a minha oportunidade, era ele falando, né, que era a oportunidade dele de conhecer o cara, conhecer o pastor e conhecer o Bonovox. E ele só descobriu que os dois não iam na viagem quando ele entrou no avião. Diz que ele chega lá na África, não sei se foi em Moçambique, não sei qual país que foi, que eles chegam lá e ele se depara com a pobreza. E ele fala uma frase que ele diz, o homem que tem o Espírito Santo, o homem que vê a pobreza e tem o Espírito Santo, é impossível que ele não faça nada. Então ele está dizendo que alguém que vê a pobreza e não faz, não tem o Espírito Santo. É pesado isso, né? Então o Francis ele vai para lá e ele volta transformado. E nessa época a igreja dele estava fazendo um projeto de ampliação do templo, do prédio, e esse projeto estava avaliado em 21 milhões de dólares. E eles tinham o dinheiro, e o projeto só estava faltando começar. Ele chama toda a liderança dele, conta toda a experiência que ele teve, e ele fala, nós não precisamos de uma igreja de 21 milhões de dólares. Porque nós temos casa, se a gente fizer culto aqui no pátio, se fizer culto aqui na rua, e fizer sol, a gente tem casa para se refrescar. Se chover, a gente tem casa para se aquecer. Mas aquelas pessoas, eles não têm nem onde morar. Quanto mais igreja ou coisa do tipo. Então eu quero pegar esse dinheiro e injetar nesse país. E toda a igreja abraçou. E eles foram e injetaram 21 milhões, construíram igreja, construíram escola, construíram casa, fizeram um monte de coisa lá. E eles começaram a fazer os cultos na rua, porque já não comportava mais, então faziam no templo. E aí o que aconteceu? Uma galera começou a ir embora, porque o povo estava acostumado que igreja é o lugar que você vai e senta, né? Você vai e recebe, você vai e tem ar-condicionado, você vai e tem água gelada. Agora não, mano, vamos sentar debaixo da árvore, tá calor, pô, vamos cultuar de forma incômoda. E uma galera começou a ir embora, só que do mesmo jeito, tipo, ele fala que ia 10, vinha 20. Saía 15, entrava 30. Tipo, e aí foi um tempo muito gracioso, ele fala, só que aí os vizinhos começaram a se incomodar. E um dia um vizinho denunciou eles e tiveram que fazer uma reunião
com o pessoal do governo, com uma galera do governo com relação à igreja para ver o que eles iam fazer, porque eles não eram proibidos de fazer o culto, mas eles também eram um transtorno. E aí os vizinhos, aí teve um cara que levantou e começou. O cara começou a bater. Falou um monte, mano, falou um monte do Francis, falou um monte da igreja, e daqui a pouco, quando ele terminou de falar, o cara do governo levantou e falou: eu não conheço, não tinha vindo aqui, não tinha visto, não conhecia o pastor, mas eu quero atestar que o que ele está falando é mentira pelo seguinte: essa igreja aqui, os membros dessa igreja aqui acabaram com a orfandade na cidade de São Francisco. E São Francisco é uma cidade muito grande. Eles simplesmente extinguiram, acabou, não existia mais órfão em São Francisco, e os membros da igreja faziam fila esperando que algum órfão aparecesse para que eles adotassem, porque eles entenderam que a causa da igreja era a causa do órfão e da viúva. Mano, você tem noção que uma igreja conseguiu pegar uma cidade gigante e acabar, porque os caras falaram assim: velho, nós precisamos resolver isso aqui, porque essa é a nossa causa, isso é ser igreja. O Francis conta, ele escreveu um livro, provavelmente alguns de vocês já devem ter lido, chamado Louco Amor. Quem não leu, leia, é maravilhoso. E ele fala e ele vai contar que um dia, e esse livro estourou, e assistam a pregação, vale muito a pena. E o que ele fez com o dinheiro quando ele ganhou um monte de dinheiro lá com o livro. Tipo, como esse livro estourou, um dia ele tá andando na rua e ele falou que, velho, um baita de um negrão alto, gigante, um armarião assim. Falou: você é o Francis Chan, e ele é um japinha dessa finura. E ele fala que ele ficou com medo, olhou para ver se ele não ia ser assaltado. Ele falou: não, sou eu. Falou: você não escreveu tal livro? Ele falou: pois é, eu li. Eu estava preso e eu li. Como assim? Daí ele se assustou mais ainda, ele contando, é bem engraçado. E ele fala que ele pega... E esse cara vai contar a história para ele, que ele se converte através do livro do Francis. E quando ele se converte, o Francis vai ouvir a história dele, e ele estava morando na rua, acho que era um bagulho desse, a família dele acho que estava num abrigo, uma parada assim. Era ele, a mulher e 2 filhos, eu não lembro direito. Eu sei que o Francis falou, chega em casa, conta para a mulher e fala assim: eu convidei um casal para jantar. E aí, que casal, que eu não conheço e tal, ela explica a história, a mulher fica assustada, enfim, o casal vai lá. Resultado, o Francis pega esse casal e bota eles para morar dentro da casa dele. A casa dele não era grande, porque ele já tinha vendido a casa para ofertar 2 vezes. Porque ele falou: velho, a gente não precisa de uma casa grande. E cada vez que a casa dele encurtava, ele tinha um filho. Encurtava e tinha um filho, era mó barato. E aí ele bota esse cara para morar dentro da casa dele, começa a discipular esse cara. Resultado, que um dia, daí esse cara teve condição, saiu da casa, conseguiu uma casa, estava morando com a família dele. O que aconteceu? Esse cara, que é o antigo presidiário, ele montou um restaurante, e o que ele fazia? Ele pegava pessoas que saíam da cadeia, empregava essas pessoas no restaurante dele, botava esses caras para morar na casa dele. Porque do jeito que ele aprendeu, lembra? Meus imitadores, como eu sou de Cristo, do mesmo jeito que ele foi abraçado, ele abraçou. A última história, para dar os recados aqui e a gente orar. E essa história acho que eu contei há algum tempo. Se eu contei para vocês, vou contar de novo. Porque eu amo contar a história repetida. Tomara que eu não tenha Alzheimer, porque para me aguentar deve ser terrível. Eu já tinha feito algumas coisas com os adolescentes da igreja. Isso quando eu estava em Mogi Guaçu. E aí, nesse tempo, eu tava vendo Facebook na época, e eu vi, e chegou uma mensagem na minha timeline. E nessa timeline tava o seguinte: o sonho do meu filho tem 1 ano de idade, e o sonho dele é conhecer o Papai Noel.
Se alguém puder, alguém souber, alguém algum Papai Noel, me fale, porque eu queria que meu filho conhecesse. Eu falei, cara, é isso aqui. Aí reuni os líderes dos adolescentes, falei, velho, a gente precisa, a mensagem é essa, a gente precisa fazer alguma coisa. E eu acho que ela tinha pedido algum presente, algum brinquedo, alguma coisa assim. E aí, vamos, os meninos abraçaram, vamos embora. O que nós começamos a fazer? Aí arrumamos uma roupa de Papai Noel, vestimos um dos meninos, graças a Deus não fui eu, apesar da barba. Um menino se vestiu de Papai Noel e o outro, tipo, mano, começamos a arrecadar brinquedo, falamos isso na igreja, começamos a arrecadar comida para levar compra. Cara, e eu era líder de adolescentes, nós não tínhamos caixa, nós não tínhamos apoio financeiro da igreja, a gente não tinha nada, mano. A gente só tinha amor. Então eu peguei e falei, vamos lá. Daí eu falei, você vai estar em casa tal dia? Vou. Mano, chegamos lá, daqui a pouco chega o Papai Noel, o menino abraçava ele, a mãe chorava, o pai chorava, todo mundo chorava e não sei o que, cara, foi um animal. Fizemos um baita de um churrasco para aquela família. Eu sei que no final a gente tava quase estourando, quebrando o resto da casa, que já era ruim, já era bem pequena. Maria das Graças. E a gente, brincando o tempo todo, enfim. Resultado, passa o tempo, não sei mais da Maria, do que aconteceu com o menino enfim. Fui pregar numa igreja perto dessa cidade. E aí eu tô lá, e aí eu tô ouvindo a história o pastor contando que eles iam abrir uma congregação, e essa congregação, o prédio estava em reforma, e que um dos caras que estavam liderando a reforma, o pastor fala que um dia estava chovendo e ele não... E ele não queria ir, porque tava chovendo, tava friozinho. Pô, nem vou até avisar pros caras. Ele puxou o celular. Quando puxou o celular, um dos caras tava dizendo: já tô aqui na igreja esperando pra gente começar. Já vou dando início aqui. O pastor ficou tão constrangido, largou as coisas dele e foi lá. Pô, achei massa a história, vi o cara, vi a mulher dele lá, aplaudi, fiquei emocionadão e tal. Acho que comentei alguma coisa até na pregação deles e não sei o que. Acabou a pregação, a galera, acho que o pastor estava orando, rolou um mover no final, eu fui para trás, eu estava fazendo o lançamento do meu livro lá. Aí eu vejo uma mulher saindo, vindo na minha direção. Falou, você lembra de mim? Eu falei, não. Eu sou a Maria. Aí fiz uma cara de, tá, legal, eu sou o Léo. E ela falou, você lembra daquele menino ali? Eu falei, não, me conta mais. Você não lembra da história do Papai Noel? Eu falei, mentira. Aí o rosto, da memória, ativou. E eu falei, não pode ser. Falou, sou eu, e abracei. E ela me contou, o cara que o pastor tinha falado era o marido dela. Hoje, naquele tempo eles nem eram da igreja. Eles moram na igreja, eles são contratados da igreja, trabalham para essa igreja. Continuam firme no evangelho, o filho dela está fazendo aula de bateria, ou pelo menos, enfim, eles estavam envolvidaços com a igreja. Jesus mudou a vida deles, porque alguns adolescentes decidiram ser igreja. Uma outra história, e essa é a última mesmo para a gente encerrar, e essa alguns já ouviram falar, essa eu tenho certeza que eu já falei. Que é quando a gente decidiu, nós fazíamos um evento chamado Comunhão e Serviço. Então a gente juntava os adolescentes e iam para a casa de um deles para limpar a casa. E a primeira casa que nós limpamos foi a casa da Sara. E a ideia era, a gente vai, olha e vamos ver o que a gente pode ajudar. Precisa pintar, precisa não sei o que. Não deu muito certo o pós, por falta de recurso mesmo. Mas a intenção foi boa. Então a gente chegou lá, mano, chegamos na casa dela com uns 20 naquele dia. E começamos, um ficou com a cozinha, outro com o banheiro, outro com a sala, outro com o quintal. E aí ia fazendo, um pessoal ia cozinhando e daqui a pouco, e a mãe da Sara
Na época não, ela trabalhava de diarista na casa de uma mulher. E a mãe dela tinha ido trabalhar e ela volta. Quando ela volta, a patroa dela vai deixar ela no trabalho, quando ela deixa ela lá, ela para e eu vejo essa mulher chamando um dos meninos que estavam ali. E ele ficou um tempão. E eu via que ele tentava sair, voltava e tal. Quando a mulher vai embora, depois de uns 10 minutos tal, ele vem e me chama. Ele falou, Léo, você não vai acreditar. Foi o quê? Foi então, a patroa da mãe da Sara, ela me chamou e perguntou, o que vocês estão fazendo aí? Eu falei, a gente está limpando. Falei, mas por que vocês estão fazendo isso? Falei, não, porque a gente ama essa família. A gente é da igreja e ama eles. Ah, tá. Mas quanto que vocês estão cobrando? Falei, nada. A gente só tá fazendo. A gente ama eles e... Sério, mas por que vocês estão fazendo? Falei, porque a gente ama essa família. Aí começou a repetir de uma forma chata até. Até que no final, ela vira pra ele e fala assim, vocês não querem fazer isso lá em casa? Essa mulher, ela pagava pra mãe da Sara limpar a casa dela. Ela não tava pedindo pra limpar. Ela não estava pedindo para a gente arrumar, ela estava pedindo para ser amada. Infelizmente, até depois que a gente ficou tão animado com tudo que aconteceu e eu vacilei de não ter ido. São coisas simples. Igreja pega esse ciclo. Jesus fez, os discípulos fizeram, os primitivos fizeram, eu também tenho que fazer. Isso é ser igreja, essa é a história da igreja. E tem mais um monte, milhares de gente, de pessoas, de gente que constrói casa. Pastores que nem tem casa, mas constrói casa para os outros. Porque eles entenderam, o recurso da igreja é para servir gente. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço. Te louvo porque o Senhor é bom. Peço que o Senhor nos ajude e nos abençoe a sermos igreja. A manifestarmos e continuarmos a história que o Senhor construiu. Queremos permanecer nisso, nos ajude e nos abençoe, que nós possamos voltar os nossos olhos à simplicidade, fazer coisas simples, desde um abraço, a um dia construirmos casa, mas fazendo coisas simples e coisas que anunciem a tua bondade. Não porque eu gosto, não porque eu quero, não porque eu acho legal, mas porque o Senhor disse que era para fazer. Nos abençoe e se conosco em nome de Jesus. Amém. Amém? Então... essa aula vai ficar aí como da vez passada, uma semana. Depois de uma semana eu vou tirar. Uma semana não, um dia, aliás. 2 dias, vou dar de lambuja. 2 dias, assiste, comenta lá o que você achou. Os recados eu vou mandar no grupo, como essa aula vai se tornar pública por causa do YouTube. Então, quem não é da escola não precisa saber do que está rolando, tá? Deus abençoe. Segunda-feira que vem é nóis. Paz.